Olá pessoal, eu sou Cláudio Saldanha, especialista em gestão de pessoas, gestão de mão de obra, gestão empresarial. Vamos falar hoje sobre o cálculo do imposto de renda e pensão alimentícia sobre o líquido com a nova alteração da tabela de imposto de renda que começou a vigorar em 2026, ok? 1º de janeiro de 2026 começou a vigorar um novo desconto sobre o imposto de renda. Então você tem uma tabela de imposto de renda que começou a vigorar em maio de 2025, já tinha uma opção de desconto simplificado, que hoje é R$ 607, ok? E agora, a partir de janeiro, foi inserido um novo desconto na mesma tabela. Então, você hoje tem 3 processos aí de cálculo numa tabela só. Mais ou menos isso, ok? Então, com esse novo desconto, com essa nova regra, teve impacto, vai ter impacto na pensão alimentícia quando ela é sobre o líquido. Não é sobre o líquido realmente, é um termo que a gente usa quando a pensão alimentícia é sobre a remuneração total do empregado, que muitas vezes se chama de total bruto, mas que também não pode ser considerado bruto, porque no bruto às vezes tem verbas que não são salariais, como o reembolso de um vale transporte, alguma coisa assim, mas total da remuneração salarial do trabalhador, deduzido os descontos compulsórios, que é considerado apenas INSS, Imposto de Renda. INSS e Imposto de Renda são os tributos que são considerados como descontos compulsórios para fim de pensão alimentícia. Então, a pensão ela deduz para o imposto de renda, o imposto de renda deduz para a pensão. Então, você tem aí um processo que é meio um loop, um descontando no outro. Então, você tem uma regra de cálculo que foi criada muitos anos atrás para chegar a um valor final de uma forma mais prática e objetiva. Nós temos uma planilha de cálculo que já faz isso, ela é disponibilizada por nossos alunos. Eu tenho alguns vídeos aqui no YouTube que já mostra esse cálculo, ok? E agora eu fiz o ajuste para janeiro de 2026, porque muita gente está tendo dúvida, e agora, como é que fica? Como a partir de janeiro de 2026, quem tem remuneração até R$ 5.000 não tem imposto de renda, então o valor da pensão para esse pessoal aumentou, porque não vai deduzir o imposto de renda, ok? Então, o valor da pensão para pensionista vai aumentar um pouco. Para quem tem remuneração de 5.001 centavos até 7.350, você vai ter um cálculo ali que vai precisar de uma certa atenção, porque além do cálculo que já era feito antes, que é complexo, agora você tem uma nova dedução que você precisa considerar. Então eu fiz o ajuste na nossa planilha e, excepcionalmente, eu vou liberar essa planilha para quem desejar, ok? Tem um link na descrição desse vídeo que você pode clicar e baixar a planilha que eu estou usando no vídeo. Atenção! Nós disponibilizamos a planilha, mas para você usar, você precisa assistir o vídeo todo, porque nós não vamos dar suporte para o uso da planilha. Minhas planilhas, elas não são bloqueadas, você pode fazer o ajuste que você quiser, você pode atualizar sem problema nenhum, mas nós só damos suporte para planilhas e outros materiais de curso para alunos, seja do presencial, seja do online. Então eu disponibilizo a planilha, mas você precisa assistir o vídeo todo para entender como ela funciona, porque eu não vou dar suporte de um material que é gratuito. Isso me gera tempo, me gera trabalho, ok? E tumultua o meu comercial. Então, eu disponibilizo a planilha, mas você tem que assistir o vídeo todo para entender como é que usa, ok? Não é nada complicado, é só você ter um pouco de atenção para entender como é que ela funciona. E é importante, se você quer se tornar um especialista em departamento pessoal e social ou um especialista em rotina do escritório contábil, se você quer abrir seu escritório de contabilidade, vem para a Staff Cursos. Aqui nós temos teoria prática, sistemas informatizados exclusivos para você se consagrar no mercado. Aqui é o único lugar onde você entra no grupo de Telegram e permanece mesmo depois de terminado o curso no nosso grupo, tendo o nosso apoio nos seus processos. Eu tenho ex-alunos que estão há mais de 6, 7 anos no grupo, tirando ali suas dúvidas e se atualizando conforme o material que eu disponibilizo lá, conforme as coisas vão mudando. Ok? Quer se consagrar? Venha para a Staff Cursos.
Outra questão, outra observação importante. Você está com algum processo travado no departamento pessoal, não está conseguindo resolver, pode agendar uma reunião comigo, Cláudio Saldanha, uma consultoria de 1 hora, e eu vou te ajudar a resolver esse problema. A consultoria ela é online, pelo Google Meet. Se for necessário, eu acesso a sua máquina por acesso remoto, mas geralmente não há necessidade, eu oriento o aluno mesmo pela reunião, ok? E aí você destrava o seu processo, a reunião fica gravada, você recebe o link e pode ver quantas vezes precisar, ok? Não se esqueça, quer se consagrar no mercado? Vem para Staff Cursos, que aqui é só sucesso. Então vamos lá entender como é que funciona esse cálculo e a planilha do Imposto de Renda com Pensão Alimentícia, janeiro de 2026. Então, está aqui a nossa planilha, essa é a mesma que meus alunos recebem. Então, nós temos aqui um contra-cheque com algumas verbas, ok? Você tem aqui salário, horas extras, adicional noturno, tá? Estão com as quantidades zeradas, porque eu não quero que ele calcule, não é o nosso objetivo falar de hora extra, adicional noturno, mas se você quiser calcular, é só você mudar os percentuais, ajustar, botar as quantidades, que ele vai calcular baseado no salário, na jornada, como manda a lei. O DSR está aqui, ele inclui hora extra, adicional noturno, está aqui os dias úteis aqui embaixo, está aqui os dias de descanso. Vale transporte e alimentação, ele busca das informações que estão aqui embaixo. É claro que para você calcular, você precisa botar os percentuais e entender as regras de cada benefício, ok? E ele vai calcular automaticamente para você. Dependente do imposto de renda, estão aqui. Vou tirar aqui o dependente, deixar zerado. E dependente de salário família está aqui, ok? Vou salvar aqui. E aí, nós temos aqui a nossa planilha. Como nós não vamos falar de hora extra, vale transporte, alimentação, o nosso objetivo é apenas pensão alimentícia e imposto de renda, eu vou usar apenas o salário base. Botei 5 mil aqui, a minha planilha trouxe para cá os 5 mil reais. Ah, recebeu só 15 dias de salário. Eu boto 15 dias aqui, ele vai calcular 15 dias. Vejam que aqui do lado você tem uma tabela que são as incidências. Então você diz o que incide para cada tributo e aqui embaixo ele vai fazer os cálculos. Essa planilha aqui ela é bem didática porque é uma planilha que eu uso no curso. Então o aluno com essa planilha ele entende como o sistema chegou nesse cálculo, ok? Então a planilha mostra passo a passo como é que chegou nesse resultado, calculando as verbas como manda a legislação. Essa aqui é a tabelinha de cálculo de imposto de renda normal, cálculo com desconto simplificado, ele já traz para cá o que é mais vantajoso, que é a regra em vigor até 31 de dezembro de 2025, e essa tabelinha aqui é o novo cálculo adicional. Aqui tem um cálculo de INSS, como manda a lei, então ele já trouxe aqui as informações como devem ser, ok? Então vamos lá, nós temos aqui, vou botar aqui os 30 dias de salário, 5 mil reais, calculou INSS, não tem imposto de renda. Então ele veio para cá, ó, ele ficou na primeira faixa, 312,89 menos 312,89 deu zero. Ah, mas se tiver a remuneração um pouquinho maior, vou botar aqui 5.500. Vai ter imposto de renda? Vai ter imposto de renda. E ele vai para a regra aqui da segunda dedução. Então, você tinha lá um imposto de renda de 4.379, deduziu aqui o valor da aplicação de 978 menos 0,133145 vezes a base, 24632, então sobrou 190,47. Então a planilha está calculando direitinho os valores de imposto de renda, ok? E o INSS também. E aí agora nós vamos falar da pensão. Aqui na pensão alimentícia está zero, ok? A pensão alimentícia você tem um cálculo diferenciado. Eu coloquei aqui na minha planilha, ok? A fórmula de cálculo que você vai encontrar aí em alguns blogs e alguns tutoriais de sistema de folha, como da TOTOS, da Domínio e assim por diante. Essa aqui
é a forma de cálculo. Para fazer esse cálculo, ele precisa de remuneração, base de cálculo, dedução do INSS, que é o valor do INSS está cobrando, parcela dedutível do imposto de renda baseado na remuneração bruta, está aqui a tabela do imposto de renda do lado, ó, seria 27,5, então seria 908,73, tá? E aqui, taxa prevista de imposto de renda com base em remuneração bruta, 27,5. Como não tem dependente, ficou zero. O percentual da pensão está zerado. Eu vou colocar um percentual de pensão aqui para ele calcular para a gente. Então, ele já reduziu, ó, vou zerar, era R$ 190,47 que ele ia pagar de imposto de renda. Quando eu botei 10% de pensão, o imposto de renda reduziu para R$ 83,40 e a pensão ficou R$ 460,86. Então, está aqui o cálculo que ele fez da pensão alimentícia. Esse cálculo aqui, ele está fazendo normalmente, tá? Como já fazia antes. A diferença é no imposto de renda. Com esse desconto aqui, que era feito anteriormente, ele teria um imposto de renda a pagar de R$ 329,73. Veja aqui, ó, comparação, 0, ok? 436,79, ok? Que ele pagaria antes. Com a regra nova, 190,47, mas com a regra anterior até 31 de dezembro, pagaria 436,79. Com os 10% da pensão, ela viria para cá, 460,86, e ele teria um imposto de renda de 329,73, ok? Então, ele ficaria aqui na regra geral, não seria vantajoso o desconto simplificado. Porém, quando você vem para a regra nova, você traz esse imposto de renda para cá, que ele foi calculado, e ele, conforme a remuneração, veja, conforme a remuneração, ele vai fazer o cálculo, seja na primeira regra ou na segunda regra. Nesse caso aqui, ele fez na segunda regra. Então, ele pegou aqui 978,62, multiplicou, diminuiu, desculpe, pelo resultado de 5.500 vezes 0,133145. Então, vou vir aqui, ó, 5.500 vezes 0,133145 menos 978,62, 246,32, ok? Então, ele pegou os 329,73 menos 246,32. Sobrou R$ 83,40. Então, antes da regra nova, ele teria um imposto de renda de R$ 329,73. Agora ele vai ter um imposto de renda de R$ 83,40. Então, ele está fazendo o cálculo automático. Ah, se a pensão alimentícia fosse 25%, está aqui 25%. E veja que ele matou o imposto de renda, ó. Zerou o imposto de renda. Então, aqui nessa tabela de cálculo do imposto de renda, você vê o cenário, ó. Com esse valor percentual de 25%, ainda assim ele pagaria um 64, 63 de imposto de renda. Só que quando ele foi para a regra nova de dedução, zerou o imposto de renda, tá vendo? Então ele não tem mais imposto de renda a pagar, ok? Então, hoje você tem um cálculo diferenciado. Ah, mas você continuou considerando a base de cálculo para o imposto de renda para calcular a pensão. Sim, é evidente, porque ela está incidindo. Foi a pensão quem zerou o imposto de renda, ok? Como ela já fazia antes, né? Se a pensão fosse, vou botar aqui 30%, ainda não zerou. Vou botar aqui 50%. Ó, 50% de pensão zeraria o imposto de renda, tá? Então isso aqui já acontecia antes, que a própria pensão zeraria o imposto de renda. A mesma coisa acontece agora. Só que aqui ele teria 164,63 e aqui ele tem nada para pagar porque morreu aqui nessa segunda regra, ok? Então é isso.
tá? A planilha ela vai funcionar de forma automática conforme o percentual que você quiser colocar da sua pensão alimentícia, tá? É claro que se eu tiver aqui outras rubricas, vou botar aqui 10 horas extras a 60%, 15 horas extras a 100, 35 adicionais noturnos. Tá aqui, ó, aumentou a remuneração. Se eu botar a pensão aqui, ele vai mudar a base de cálculo, ó, e vai calcular a pensão de outra forma, tá vendo? Então, ele vai usar a base que você colocou aqui, ok? Então é isso. Você não precisa mexer nessa tabela de cálculo, você não precisa mexer na tabela de cálculo de INSS. Os únicos campos que você vai mexer para usar o seu contra-cheque são essas informações adicionais, as quantidades, os percentuais, e aqui percentual de vale transporte e vale alimentação, que aí você tem que entender a regra para você calcular. E depois, se você quiser incluir outras rubricas aqui, ou botar falta, essas coisas, você tem que dizer se essas verbas entram para a base de cálculo ou deduzem para a base de cálculo, para você ter a base de cálculo correta, ok? Então, a planilha de pensão alimentícia sobre remuneração bruta, deduzindo o imposto de renda, está atualizada e está disponível para vocês. Está aqui, ó, R$7.000 com 10% de pensão. Ele pagaria 648 e agora ele vai pagar 601. É claro que conforme você aumenta, menos essa dedução é vantajosa, porque ela é progressiva até 7.350, ok? Em 7.350 é zero, já não vai valer a pena, você entra na regra antiga, ok? Então, espero que a planilha ajude vocês. Precisando, entre em contato com a Staff Cursos, que aqui o seu sucesso é garantido. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.